Carvalho. O cadete e o capitão. A vida de Jair Bolsonaro no quartel. Introdução. O capitão do Exército Jair Messias Bolsonaro, presidente da República desde 1º de janeiro de 2019, foi julgado pelo Superior Tribunal Militar, STM, em 16 de junho de 1988. Lá se vão mais de 30 anos. 5 meses antes, em janeiro, um Conselho de Justificação do Exército considerara culpado, por 3-0, por ter tido conduta irregular e praticado atos que afetam a honra pessoal, o pundonor militar, 2, e o decoro da classe. O STM o absolveu, por 9-4. Este livro, ao contar a vida de Jair Bolsonaro em seus 15 anos de quartel, questiona esse resultado. Tudo começou em setembro de 1986, quando o capitão artilheiro e paraquedista da Ativa publicou na revista Veja o artigo "Salário está baixo", uma crítica contundente à política salarial do governo José Sarney, o primeiro depois da ditadura militar. Por quebra de disciplina e hierarquia, considerada uma transgressão grave pelo regulamento do Exército, Bolsonaro foi punido com 15 dias de prisão disciplinar. O caso teve grande repercussão, deu ao capitão seus primeiros 15 minutos de fama, mas não foi além disso. Pouco mais de um ano depois, em outubro de 1987, a edição 999 de Veja acusou os capitães Bolsonaro e Xerife, que depois se descobriu ser Fábio Passos, 3, de serem os autores de um plano batizado de Beco Sem Saída. O objetivo, segundo Veja, era explodir bombas em várias unidades da Vila Militar, da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, em Resende, Rio de Janeiro, e em vários quartéis. Os dois negaram as acusações. Desmentida publicamente pelos capitães Bolsonaro e Fábio Passos, pelo Comando Militar do Leste, ao qual eram subordinados, e pelo ministro do Exército, General Leônidas Pires Gonçalves, 4. Veja contra-atacou em sua edição seguinte, a de número, de 4 de novembro de 1987. Além de classificar os dois oficiais como mentirosos, reafirmando que ambos haviam revelado a ameaça terrorista contida no plano Becos Sem Saída, a repórter de Veja Cássia Maria, da sucursal do Rio de Janeiro, a revista publicou 2 desenhos ou croquis, como chamou, atribuídos ao capitão Bolsonaro. Em um deles, segundo a revista, viam-se as tubulações do que seria a adutora do Guandu, responsável pelo abastecimento de água no Rio de Janeiro, e junto delas, o desenho de uma carga de dinamite e petardo de TNT. A revelação de Veja foi bombástica, com o perdão do trocadilho, e a partir daí travou-se uma guerra de versões. Bolsonaro manteve-se na posição de que Veja havia mentido, sustentada, e até hoje Veja jamais recuou das informações publicadas. Essa questão específica transformou-se no eixo da judicialização militar do caso, com mais repercussão na imprensa. Bolsonaro respondeu a uma sindicância a um Conselho de Justificação Militares, e foi então que voltou à tona, como mais uma das acusações contra ele, o artigo já quase esquecido de um ano antes sobre a questão salarial. A repórter Cássia Maria, 5, que assinou as matérias, e o fotógrafo Ricardo Schweitzer, 6, também de Veja e que acompanhou a Vila Militar, foram chamados para prestar depoimentos e participar de acariações, inclusive com Bolsonaro. Os dois chefes da sucursal da revista no Rio de Janeiro, Alessandro Porro, já falecido, e Ali Camel, hoje diretor de jornalismo da TV Globo, também foram chamados. Camel contará como foi. A direção de Veja, sediada em São Paulo e comandada então pelos jornalistas José Roberto Gusso e Elio Gaspari, bancou a história do começo ao fim. Lastreado na documentação completa do caso, e no áudio da sessão secreta de julgamento, o cadete e o capitão mostrará que não houve empate de 2-2 nos laudos periciais grafotécnicos sobre os 2 croquis que a revista Veja atribuiu ao capitão Bolsonaro. Apesar de os juízes terem liberdade para decidir sem levar em conta a questão numérica, o suposto empate e, em consequência, o princípio de que a dúvida favorece o réu foi o principal argumento para a absolvição. Ocorre que nunca existiram 4 laudos. Apenas 3, 2 deles afirmando que o capitão era o autor dos croquis e,
portanto, culpado. Foi como contar como válido, no final de um jogo de futebol, um gol anulado pelo juiz. A sessão secreta do julgamento do STM, como mostra o áudio, com mais de 5 horas de duração, foi cheia de singularidades. Uma delas é Veja e sua repórter terem virado o saco de pancadas dos ministros militares. Outras permitem aventar, com base também na análise da documentação, um jogo combinado para preservar o capitão o espírito de corpo militar, dito de outra forma, desde que ele apressasse sua saída do exército.